Então, na página 39, ela começa a expor, ela começa a mostrar a propriedade fundamental de uma proporção. E o que diz essa propriedade fundamental? Ela diz que o produto, quer dizer, a multiplicação dos extremos é sempre igual à multiplicação entre os meios. Essa é a relação fundamental. Por mais que, às vezes, dependendo da proporção, só de você ler, você consegue, às vezes, determinar o valor final, sem problema nenhum. Mas eu quero dizer que a propriedade fundamental, ela existe e ela te ajuda em algumas situações que são um pouquinho mais complexas, tá? Então, na página 39, questão de número 1, ela fala o seguinte: Fátima foi ao supermercado e comprou 2 abacaxis por R$ 10. Quanto ela gastaria se comprasse 8 desses abacaxis? Então, e nessa apostila tem uma tabelinha, que ela coloca abacaxis e o valor. Ele faz o seguinte: 2 abacaxis, R$ 10, 8 custou X, correto? Então, eu vou montar uma proporção. 2 está para 10, quer dizer, 2 abacaxis custam R$ 10. Assim como, quer dizer, o igual, 8 está para X. Eu monto uma proporção. E o que fazer? Multiplica esses elementos, extremos e meios. Extremos é o 2 e o x, e o meio é, no caso, o 10 e o 8. Então, 2 vezes x igual a 8 vezes 10. Então, 2 vezes x igual a 80, x igual a 80 por 2, x igual a 40. Ou seja, 8 abacaxis custariam R$ 40. Só que se você observar, você pode ir até uma forma mais direta. Por exemplo, eu sei que 2 abacaxis custam R$ 10. Então, quanto vai custar um abacaxi? Apenas um. É 10 sobre 2, que é igual a 5. Então, um abacaxi custaria R$ 5. 8 abacaxis seria 5 vezes 8. Daria quanto? R$ 40. Então, existem formas alternativas também de você resolver a mesma questão. Tá? Existem formas. Ok? Então, essa foi a questão de número 2. Questão de número 1 quer dizer da página 39. Vamos olhar agora a questão de número 2. Atenção aí nessas questões, hein? Qual deve ser o valor de T, T no caso como se fosse X, uma letrinha qualquer, uma variável, para que os números 10, 2T, 35 e 4T mais 33 formem nessa ordem uma proporção. Aí eu te pergunto, o que é uma proporção? Igualdade entre duas razões. E uma razão ela é a divisão entre dois elementos, o primeiro pelo segundo. Então, se você observar a formação da proporção aí, ficaria então o quê? 10 sobre 2T igual a 35 sobre 4T mais 33. Mas como é que eu vou resolver essa proporção e achar T? O produto dos extremos é sempre igual ao produto entre os meios. Ou seja, o que você pode montar? Quem são os extremos na nossa continha, nossa sequência ali? 10, 4T mais 33. Quem é ou quais são os meios? 2T e 35. Então, como é que você poderia? Você poderia montar essa questão. 2T vezes 35
igual a 10, que multiplica 4t mais 33. Você monta uma equação do primeiro grau com a variável t. Então, 35 vezes 2t dá 70t, igual 10 vezes 4t, 40t. 10 vezes 33, 330. Então, ficaria 70t igual a 40t mais 330. Então, 70t menos 40t igual a 330. 30t, 330, t igual a 330 por 30. T ficaria igual a 11. Então, toda proporção, quando você aplica a regra fundamental dela, você vai gerar uma equação do primeiro grau. E quando você gera uma equação do primeiro grau, qual é a sua finalidade? Determinar o valor de uma variável, de uma letra. Aí os processos para que você ache a letra são lá dos conteúdos anteriores. Eliminar parênteses, está de um lado somando, passa subtraindo e assim por diante. Agora, a regra fundamental é montar uma proporção para que você consiga criar, através disso, uma equação. E, com isso, você consiga resolver essa equação. Terceira questão. Calcule o valor de x nas seguintes proporções. Tem várias proporções e você quer achar x. A primeira delas é 6 está para 8, assim como 9 está para x. Multiplicando os elementos, ficaria, então, 6x igual a 8 vezes 9. Então, 6x igual a 72. X igual a 72 por 6, x igual a 12. Para uma equação direta, sem muitas coisas a ser feitas. Letra B. 2x está para 5, assim como 8 está para 10. Então, 2x vezes 10 igual a 8 vezes 5. Então, 20x igual a 40, x igual a 40 sobre 20, x igual a 2. Ó, de novo, bem rápido, sem muita coisa a ser feita. Letra C. Já começou a diferenciar agora. X está para 3x menos 2, assim como 6 está para 3. Não tem, se você achar pertinente, não faça direto. Monte sua continha com calma para que você não erre. Ou seja, então o 6 ele vai multiplicar o 3x menos 2 e o 3 vai multiplicar o x. Então, como é que você pode montar para você evitar erros? 6 vezes, abre parênteses, 3x menos 2, fecha parênteses, igual a 3 vezes x. Só para te facilitar um pouquinho. Agora sim, eu vou eliminar o parênteses. O 6 multiplica o 3x e o menos 2. 6 vezes 3x dá 18x. 6 vezes menos 2 dá menos 12. Então, 18x menos 12 igual a 3x. Vou organizar a minha conta. Letra para um lado, número para o outro. Então, 18x menos 3x igual a 12. 15x igual a 12. X igual a 12 sobre 15 não daria uma divisão exata. Então, o que você vai fazer? Vai simplificar a sua fração. Vai dividir por 3 o numerador e o denominador. Então, ficaria x igual a 4 sobre 5, 4 quintos. Mas pode ser fração? Com certeza pode. Com certeza. Letra D. 2 quintos está para 4 terços, assim como 3 quintos está para x. Cuidado aí, porque são frações.
Então, vamos fazer com calma e com atenção. Vou multiplicar minhas frações inicialmente. 2/5 vezes x igual a 3/5 vezes 4/3. Multipliquei. Repara que eu tenho uma multiplicação de duas frações em que tem 3 em cima e embaixo, poderia cancelar, ou se você quiser, você pode multiplicar. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 3, 15. Então, 2x sobre 5 igual a 12 sobre 15. Você pode fazer isso também. Multiplicando agora de novo. Então, 2x vezes 15 igual a 5 vezes 12. Quer dizer, 30x igual a 60. X igual a 60 por 30. X igual a 2. Então, tem diversas maneiras diferentes. Se você não quiser fazer a sua continha direto, você pode fazer sua continha com uma forma mais tranquila e mais calma, para que você não erre a sua conta. Aí a sua respostinha está direta, mas você pode fazer de forma gradativa para que não haja erros. Letra E. X menos 5 está para 3, assim como x menos 1 está para 5. Vou começar a fazer a minha operação. O 5, que multiplica x menos 5, igual a 3, que multiplica x menos 1. 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 5, menos 25. Então, 5x menos 25 igual a 3x menos 3. Entra para um lado, número para o outro. 5x menos 3x. 5x menos 3x igual a 25 menos 3. Então, 2x igual a 22. X igual a 22 por 2. X igual a 11. Quarta questão. Quarta não. Letra F, melhor dizendo, né? De novo, tem-se uma fração no meio. X menos 2 está para 3, assim como x menos 1 está para 2. Correto? Vamos começar a fazer com calma e com atenção. Então, primeiro passo aí na minha continha é 2, que multiplica x menos 2 sobre 3, igual a x menos 1 sobre 2 vezes 1. Como aí é 1, continuaria o quê? X menos 1 sobre 2. Que qualquer valor vezes 1 é ele mesmo. Ok? Inicialmente eu fiz isso. Só que, se você observar, a proporção, o que ela é? Igualdade de duas razões. Então, eu posso de novo aqui, como tem duas frações igualadas, eu posso de novo aplicar a regrinha. Então, ficaria o quê? 2, que multiplica 2 vezes x menos 2, igual a 3, que multiplica o x menos 1. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes x dá 4x. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, 4x menos 8 é igual a 3x menos 3. Então, 4x menos 3x igual a menos 3 mais 8. Então, x igual a 5. Então, às vezes, quando você vê uma questão muito direta, você pode ter medo, mas faça ela com calma e com atenção, que isso evita erros, tá?
Quarta questão. Em uma receita de bolo, são necessários 3 ovos para meio quilo de farinha de trigo. Quantos ovos são necessários para 2 quilos? Pode fazer até direto, não tem problema nenhum. Mas se você armar uma proporção, 3 ovos está para 0,5, que no caso é meio quilo. X ovos que eu não sei está para 2 quilos, para 2. Eu vou multiplicar cruzado de uma vez. Ficaria 0,5x igual a 6. X igual a 6 dividido por 0,5. X ficaria igual a 12. Ou seja, 12 ovos. Ou até se você quiser, 2 quilos são 4 pacotes de meio quilo. Você pode também fazer isso. Pensa nisso. 2 quilos são 4 pacotes com meio quilo. Cada meio quilo eu utilizo 3 ovos. Como são 4 pacotes de meio quilo, 4 vezes 3, 12. 12 ovos. Na página 40, ela fala sobre uma chamada proporção contínua. Agora, o que é uma proporção contínua? O que ela é? Uma proporção contínua é uma proporção em que os meios são elementos iguais. Então, repetindo, hein? O que é uma proporção contínua? É uma proporção cujos meios, o valor que está no centro, são iguais, são os mesmos. Quando os valores do centro são os mesmos, a proporção é chamada de proporção contínua. E esses elementos que se repetem, o valor do meio, ele é chamado média geométrica ou média proporcional dos extremos. Então, sublinhe para mim esse primeiro parágrafo da página 40. Sublinhe o primeiro parágrafo da página 40, que ele fala o quê? Uma proporção contínua que tem os meios iguais é chamada proporção contínua. O valor dos meios são chamados de média geométrica ou média proporcional dos extremos. Então, é uma proporção diferenciada na qual sempre os elementos do meio são os mesmos. Eles são repetidos. Então, anota isso aí, que é muito, muito importante. Então, mas como é que você vai aplicar essa teoria numa proporção qualquer? Aí vamos lá na questão número 1, agora é com você. Olha bem o que ela fala. Determine a média geométrica, no caso, ele quer saber os meios, são chamados médias geométricas. E entre os elementos abaixo, letra A tem o 18 e o 32. Só acontece o que para mim? Proporção, se você observar, tem que ter 4 elementos. Tem os extremos e tem os meios. Extremos são as pontas. Meio quem está no centro. Então, no caso da média em termos de conta, não vai ter o termo central. Os termos centrais não vão haver. O que você vai fazer, então? No lugar do termo central, você vai colocar uma letrinha qualquer. Geralmente, ela coloca X, mas poderia colocar A, B, mas tem que ser a mesma letra. Então, olha só. Na letra A, eu quero saber, eu quero colar a média geométrica entre 18 e 32. Falta os meios. Então, chamaria de quê? De X. Então, ficaria o quê para mim? Como é que ficaria a sua sequência? 18, X, X e 32. Mas por que o X aparece 2 vezes? Porque na média geométrica, na proporção contínua, os termos do meio são sempre iguais. Então, proporção contínua, os termos do meio são sempre os mesmos. Então, por exemplo, chamei de X. Vou montar agora.
18 está para x, assim como x está para 32. Aí vou multiplicar. X vezes x igual 18 vezes 32. Então, x vezes x igual a 576. Agora, olha que interessante. Olha que interessante. X vezes x são dois números iguais que tem que ser igual a 576. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, quando eu mostrei a vocês o que é uma raiz quadrada. O que é uma raiz? É o produto entre dois elementos iguais. Não é isso, não é uma raiz? O produto de dois elementos iguais. Então, pensa o seguinte. Quais são os dois números iguais que, multiplicados, resultem em 576? Se você observar, vai ser o 24. Porque 24 vezes 24 é igual a 576. Então, por isso que você está vendo na sua telinha aí, x vezes x é x elevado a 2. Por que é elevado a 2? Porque o x se repete duas vezes. Correto? E para se achar o valor de x da minha letrinha, o que eu faço? X, essa minha letra, é igual a raiz quadrada do valor que eu quero. No caso, x ficaria igual a raiz quadrada de 576, que no caso é 24. Você pode fazer assim ou pensar em dois números iguais que, multiplicados, deem o seu resultado. Olha a letrinha B para você ver de novo. Ó, 9, eu quero saber qual é a média entre 9 e 16. Então, a minha sequência ficaria o quê? 9, x, x e 16. Que x para mim é o meu meio. Eu não conheço. Na hora de você montar, ficaria como? 9 está para x, igual x está para 16. Multiplicando, ficaria então x vezes x igual a 144. Aí, de novo, pensem em dois números que, multiplicados, deem 144. Só que no nosso caso tem que ser sempre o mesmo número. No caso, vai ser o 12. Porque 12 vezes 12 é igual a 144. Então, lembra a tabelinha de raiz que eu passei? É para isso. Letra C. Sua sequência é número 20 e número 45. Os meus meios são os valores de x. Então, como montar? 20 está para x, assim como x está para 45. Multiplicando, ficaria então para você x vezes x, ou x ao quadrado, tanto faz, igual 20 vezes 45 dá 900. Pense em dois números iguais que, multiplicados, deem 900. Que valores são esse? 30. Porque 30 vezes 30 igual a 900. E, por último, eu tive que colocar uma fração, né? 3 quintos e 12/125. O meu meio aí, no caso, é o x que não aparece. Então, ficaria o quê? 3 quintos está para x, assim como x está para 12/125. Então, ficaria para você x vezes x, ou x ao quadrado, igual a 3 quintos vezes 12/125. O que fazer? Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, x vezes x igual a 36/625. Como é que eu vou escolher aí? Lembre que x é um valor igual. Como é fração, o valor a pensar também é uma fração. Isso é lógico.
Pense em duas frações cujos elementos multiplicados daria 36, 625 avos. Que valor vezes ele mesmo dá 36? É o 6. 6 vezes 6 dá 36. Eu achei o numerador. Que valor vezes ele mesmo dá 625? É mais difícil um pouco, ele é maior. Mas se você lembrar a tabelinha que nós vimos de raízes, dá 25. 25 vezes 25 dá 625. Então, quer dizer o quê? X para mim, no caso da letra D, é 6,25 avos. Então, observe que, às vezes, você aprende algumas situações na matemática para você usar, não naquele momento, às vezes, mas lá na frente. Aí você aprende para usar no 9º ano e muito mais no 8º ano. Você trabalhar muito com raízes até lá. Segunda questão. Determine o valor de x na sequência, de modo que o termo central seja a média geométrica. Ou seja, o termo do meio, se ele é média geométrica, ele vai se repetir duas vezes. Se você observar, a proporção tem os extremos, que são as pontas, e tem os meios. Como a média geométrica, o meio é o mesmo, então o valor do meio ele é repetido. Na letra A, era 1x25. O certo ali, no caso, então, é 1,x, x e 25. O x, por ser o meio, se repete duas vezes. Então, ficaria o quê? 1 está para x, assim como x está para 25. Então, x vezes x igual a 25. Que valor vezes ele mesmo é 25? É o 5. 5 vezes 5, 25. Então, na letra A é bem simples. X igual a 25. A 5, quer dizer. Na letra B, os números que nós temos ali é 7, 35 e x. Quem aí para você é o meio? É o 35. Então, quer dizer o quê? O 35 se repete duas vezes. Então, nossa sequência seria o quê? 7,35, 35 e x. Montando a proporção, ficaria então para você 7 está para 35, assim como 35 está para x. Multiplicando o cruzado, ficaria então 7 vezes x dá 7x, 35 vezes 35 dá 1.225. Então, 7x igual a 1.225. X igual a 1.225 por 7, x ficaria igual a 175. Aí, no caso, foi direto. Letra C. Minha sequência é x, 40 e 16. O meio aí é o 40. Então, quer dizer que o 40 se repete duas vezes. Então, minha sequência correta seria qual? X, 40, 40 e 16. Aí, montando, ó, x está para 40, assim como 40 está para 16. Multiplicando o cruzado, ou multiplicando os elementos. 16x igual 40 vezes 40 dá 1.600. 16x igual a 1.600. X igual a 1.600 por 16. X ficaria igual a 100. Então, lembrando, proporção contínua é a proporção em que os elementos centrais do meio são iguais, se repetem. E esses elementos que se repetem são chamados de média geométrica ou média proporcional dos extremos. Quando você ouvir falar nesses elementos, nesses nomes, quer dizer o quê? O termo central de uma proporção tem que ser sempre o mesmo elemento. Terceira questão. Qual deve ser a medida do lado de um quadrado, cuja área dele é equivalente à área de um retângulo, cuja base é 18 centímetros e a altura 8 centímetros? Se você quiser sublinhar aí, quando ele fala área equivalente,
é quando as figuras possuem a mesma área. Então, como ele falou aqui, um quadrado tem área equivalente a de um retângulo. Quer dizer o quê? A área de um quadrado é igual à área de um retângulo. São iguais. Mas como é que se acha a área de um quadrado? Lado vezes lado, que são lados iguais. Como é que se acha a área de um retângulo? Base vezes a altura. Então, como eu sei que as áreas são iguais, o lado vezes o lado é igual a 18 vezes 8, que é base vezes altura. 18 vezes 8 dá 144. Então, quer dizer o quê? Lado vezes lado igual a 144. Pense o seguinte, dois valores iguais que multiplicados forem iguais a 144. Pense um pouquinho. Que valor você poderia colocar ali? 12. Porque 12 vezes 12 é igual a 144. Ok, Esther? Deixa eu ver um negocinho só, gente. Alguém tá...